Peço permissão à Santa Igreja de ser nesse momento a sua voz nesta catequese. Uma das fundamentações da palavra catequese é falar bem perto do ouvido. O ensinamento bem pessoal. É como se eu pudesse falar individualmente, bem pertinho do ouvido de cada uma de vocês. Isso é catequese. Claro isso? E toda catequese, ela tem uma doutrina. A doutrina una, santa e católica. Quando você vai, infelizmente, a qualquer seita, eles têm uma doutrina inventada por homens ou infelizmente inventada por demônios, com o único fundamento: tirar a sua alma das mãos do Senhor Jesus. São tantos e tantas ainda que vivem na ignorância. Se eu perguntasse a vocês agora, se eu chamasse algumas pessoas, não vou fazer isso, mas se eu chamasse algumas pessoas aqui e perguntassem: quem é o Senhor Jesus? Quem é Jesus? O que vocês me responderiam? Mas agora eu respondo, não em meu nome, em nome da igreja. Porque eu não sei nada. O que eu sei é graças à igreja. A experiência pessoal com o Senhor Jesus. Então cada cristão, cada católico, cada católica tem que ter na alma, no coração, nos lábios essa resposta: quem é Jesus? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, menos o pecado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Este é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Credo apostólico: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. O Senhor Jesus é Deus. Outro fundamento da fé católica: nós cremos que Deus é uno e trino. Não cremos em três deuses, cremos em um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, em três pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo. Três pessoas distintas, um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Outro fundamento catequético doutrinal. Nós cremos que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido no ventre da Virgem, morreu, Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus Cristo está vivo e é o Senhor, o único Senhor, da qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. Outro fundamento da fé: Jesus Cristo é o nosso alimento. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então o que eu vou pregar aqui agora não é nenhum julgamento a pessoa nenhuma, mas eu vou falar da doutrina. Por exemplo, tenho aqui um livro em minhas mãos, um livro um pouco antigo. Câmera, por favor. Aqui. Esse livro chama O Poder Oculto por Trás das Testemunhas de Jeová. O poder oculto por trás das testemunhas de Jeová. Se você quiser esse livro, nós, a associação, vamos buscar xerocar para vocês. E você vai adquirir esse livro a um preço muito simbólico. Por quê? Porque aqui está uma seita. As testemunhas de Jeová, como doutrina, não creem que Jesus Cristo é Deus. Não creem na santíssima unicidade de Deus e trindade de Deus, que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, o cristão católico não pode pactuar com a doutrina das testemunhas de Jeová. Digo aqui porque não somente Valinhos, mas a cidade está invadida por doutrinadores desta religião. Então cuidado. Eles não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Está claro? Diante dessa realidade, a Santa Igreja, desde os primeiros séculos, século I, século II, os santos padres já pregavam a doutrina, já ensinavam, havia catequese, e havia mistagogia, palavra difícil não? Mistagogia, que significa ensinar os mistérios do Senhor. Depois da catequese havia os mistérios do Senhor. Então só participava dos sagrados mistérios ou da Santa Missa quem havia entrado na catequese e quem acreditasse que Jesus Cristo era o Senhor, e havia uma formação dos mistérios do Senhor, para crer que aquele pão consagrado não é mais pão, é a carne do Senhor Jesus, que aquele vinho consagrado não é mais vinho, é o sangue do Senhor Jesus, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Claro, nosso tempo aqui não é tão longo. Vamos aos tópicos de uma catequese. Já falei das testemunhas de Jeová, com relação à doutrina. Vamos falar de alguns momentos de catequese sobre o ocultismo. O que é ocultismo? Além de negar o senhorio de Jesus, por exemplo, toda doutrina que professa a reencarnação, toda doutrina que tem comunhão com os mortos, não pertence à palavra de Deus, não está em comunhão com a palavra de Deus, e não crê que Jesus Cristo é o Senhor, está vivo e ressuscitado dentre os mortos. Diferença da doutrina do ocultismo. Não estou falando aqui de pessoas, estou falando da doutrina, seja de Allan Kardec, seja de qualquer tipo de busca de comunicação com os mortos. Eles não creem que Jesus Cristo é o Senhor, eles creem na reencarnação, e mais ainda, evocam a comunhão com os mortos, querem ter comunhão com os mortos, e não se pode ter comunhão com os mortos, não é bíblico. Deus proíbe a comunhão com os mortos. Já no século I, um grande padre da igreja, chamado Bispo Inácio de Antioquia, falando do mundo dos santos anjos, ele já deixava muito claro que o que dividiu os anjos do Senhor, daqueles que negaram o Senhor e não adoram ao Senhor, é o sangue de Cristo. Portanto, os santos anjos do Senhor adoram o sangue do Senhor Jesus e se prostram diante da sua paixão. Eles creem que Jesus é homem, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e que sofreu a sua paixão, derramou o seu sangue gota por gota na cruz do Calvário, sofreu a morte, a humilhação na sua carne, mas foi ressuscitado pelo Pai e é o Senhor. Então os anjos adoram ao Senhor Jesus, os anjos se prostram diante do Senhor Jesus, como diz a carta aos Hebreus, que todos os anjos te adorem. Ao contrário, os demônios não adoram, claro, ao Senhor Jesus. E qual é a missão? Desculpe até usar essa palavra. Qual é a missão dos demônios? Arrancar, tirar a tua vida do senhorio de Jesus, através das suas doutrinas mentirosas, das suas falsas doutrinas, das suas mentiras, das suas ilusões. Mas o que é que atrai tantas pessoas ao ocultismo? A doutrina de Allan Kardec, a comunicação com os mortos. Fazendo um estudo profundo que fiz há muitos anos, o primeiro é: a família perde um ente querido, morre o pai, morre a mãe, morre o filho ou morre a filha. Sua fé não está edificada no Senhor Jesus, e eles vão então à doutrina de reencarnação para tentar um contato com aqueles que já partiram, para terem uma comunicação, uma consolação falsa, mentirosa com o mundo dos mortos. E quem entra nessa porta? Quem entra na sua vida por essa porta? Os demônios.
E é a primeira razão, motivo, a compaixão, que a doutrina da reencarnação aborda a dor das pessoas que choram na perda das pessoas que amam. Como infelizmente, em muitas situações, a Igreja Católica não dá o conforto, não dá a palavra, não dá a sabedoria para aquele momento de dor, a família corre imediatamente para uma consolação rápida, instantânea. Eu quero ouvir a voz do meu filho que morreu, da minha filha que morreu, eu quero saber como ele está, onde ela está, eu quero ter uma consolação, eu quero ter uma palavra dele, e aí vai buscar doutrinas que não são da palavra de Deus, que não estão na palavra de Deus, e aí entra em comunicação com os mortos, e aí uma grande porta se abre na sua vida, na sua família, para que os demônios entrem na sua casa, na sua família, e causem consequências graves, de confusão, de falsas enfermidades, de depressão, de suicídio, de perda dos bens materiais, porque você pactua, você coloca a tua vida em comunhão com demônios, e não com o Espírito Santo de Deus. Eu concordo que nós cristãos católicos escutamos tão pouco falar do céu. O que acontece com aquele que morre? Nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, e nós queremos o reencontro no céu, onde nos reencontraremos face a face com o Senhor, nos reencontraremos face a face com aqueles que, vivendo a vida de Jesus, foram salvos. Por isso nós não queremos a reencarnação em vidas que se seguem, em vidas que são seguidas por outras reencarnações, pelo contrário, nós cremos na vida após a morte, na ressurreição da carne, e que eu serei quem eu sou durante toda a eternidade. E se eu adoro o Senhor, e se eu vivo a salvação do Senhor, eu terei a vida eterna. Cuidado com o ocultismo, superstição. O demônio não pode fazer milagres, os demônios não podem fazer milagres, só o Senhor pode fazer milagres. Mas o demônio pode disfarçar uma cura, o demônio pode te enganar com falsas curas. Eu fui em tal lugar, fui curado no meu fígado, fui curado no meu intestino, fui curado do meu estômago, fui curado na minha dor de cabeça, fui curado de tal enfermidade. Mentira, porque o tempo vai dizer para você que não é verdadeira essa cura. O Senhor, pelo contrário, o milagre dele é milagre, é comprovado, é testificado pela santidade da sua vida, pela tua vida com o Senhor Jesus, pelo teu amor ao Senhor Jesus, pela tua vida consumida e consagrada ao Senhor Jesus. Por isso, o discernimento dos espíritos é uma arte, é um dom. E você não pode se iludir e nem se enganar por falsos milagres, por consolação que não vem do Espírito Santo, por ter contato com os mortos, que não é bíblico, não é permitido pelo Senhor. Nós cristãos católicos temos a comunhão dos santos e temos comunhão com os que estão no céu, no altar. Nossa comunhão está no altar e não no ocultismo, no altar de Deus, do Deus que alegra a nossa juventude, no Deus que nos dá esperança de vida eterna, e não no ocultismo, naquilo que é oculto, naquilo que é escondido, naquilo que foi invenção dos homens.
Tome cuidado, preste atenção. Recorrer à superstição, curas por demônios, criam laços com eles, consequências graves e difíceis de se romper. Eu repito, cuidado, recorrer à superstição, curas por demônios, criam laços com os demônios, consequências graves, muito difíceis de serem rompidas, a não ser por muita oração e jejum, como disse o Senhor Jesus. Não coloque a sua vida em ocultismo. O que é superstição? Diz os santos padres da igreja: forma de magia pessoal. Forma de magia pessoal, usada para entrar em acordo com o desconhecido. Você não pode ter comunhão com o desconhecido. A sua comunhão, diz o apóstolo Paulo, deve ser com o Senhor Jesus, ressuscitado, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e não com o desconhecido. Cuidado com essas orações que vêm por WhatsApp. Passe para 13 pessoas, passe para 15 pessoas. Isso é superstição, não é de Deus. Cuidado com milheiros de São Sebastião, milheiros de Santo Expedito. Isso é para enriquecer quem tem gráfica, não leva graça nenhuma. Tenha discernimento, discernimento com superstição. Nosso Deus é o Senhor Jesus. A tua vida é a palavra de Deus, é o que Deus te ordena, é o que Deus ensina na sua palavra, é a doutrina da igreja. A astrologia. Há um número incontável de cristãos que acreditam em horóscopos. Já pregamos tanto isso, mas quantos são ainda os cristãos que vão lá no horóscopo para saber do seu dia, como o seu dia dependesse da constelação dos planetas para conduzir a sua vida passada, presente e futura. Cuidado, você está acreditando em forças ocultas e não no poder do Espírito Santo. Cuidado com a expressão. Cuidado. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Toda doutrina é boa. Basta que você ame a Deus, está tudo bem. O nosso Deus é o Senhor Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não tem outro Senhor. Nem Buda é Senhor, nem Maomé é Senhor, nem Allan Kardec é Senhor, nem os fundadores de seitas orientais. Eu me recordo da doutrina da Seixonoye. Quantos católicos vão lá e leem aquela folhinha? Eu posso, eu consigo, eu sei, eu faço, eu tenho poder. Você não tem nada, você não consegue nada, você não é nada. Você vive do poder do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Cuidado, poder da mente, reiki. Quantos católicos estão indo no reiki? Usando o poder da mente, pêndulos, pirâmides. Cursos de reiki, usando o teu poder da mente para curar. Quem cura é o Senhor Jesus. A verdadeira cura, o verdadeiro milagre só vem do Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Ele pode te curar, e a cura dele é verdadeira, porque te traz salvação. Se você tem uma cura falsa, o demônio vem te cobrar, e pode querer a tua vida por toda a eternidade. Tenha discernimento, eu repito, discernimento dos Espíritos é uma arte do Espírito Santo.
Cuidado para não usurpar os mistérios do Senhor. Tem muitos cristãos católicos e não católicos usurpando dos mistérios do Senhor, querendo vulgarizar o que somente ao Senhor Jesus pertence, toda honra e toda glória para sempre. Não dê glória aos homens, não dê glória a doutrinas humanas. O único Senhor da glória é o Senhor Jesus. E diz Santo Inácio, essas aberrações de buscar superstição, ocultismo, satisfazem aos demônios. Alegram aos demônios. Querer saber do futuro. Já falamos tanto disso, leitura de mão, cartomancia. É duro ter que falar tudo de novo a quem já aprendeu tudo, tanto sobre isso, mas parece que nós estamos voltando para trás. Nesse tempo de tanta heresia, vamos lá na leitura de mão, querendo saber do futuro, cartomante. Em vez de dobrar o meu joelho diante do Santíssimo, eu vou lá adorar pessoas, profecias falsas, querendo saber do meu futuro. Cuidado com tudo isso. Essa é uma porta que o demônio entra, o ocultismo, tá claro? Se você quer fechar a porta dos demônios na tua família, nunca mais coloque seus pés em ocultismo, em superstição, em doutrinas que não creem que Jesus Cristo é o Senhor. E o discípulo João, na sua carta, disse: quem não crê que Jesus Cristo é o Senhor, quem não crê que Ele se fez carne, é do anticristo. Está na palavra, diz o discípulo João. Quem não crê que Jesus é o Senhor, é o verbo que se fez carne, que Deus veio na carne. Não, quem não crê, não pertence ao Senhor, mas pertence ao anticristo. Porque os demônios não suportam a vida de Jesus. Os demônios não suportam a carne e o sangue do Senhor Jesus. Por isso, bendito é você católica e católico, que adora o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E sabe como os anjos adoram? Porque eles adoram por causa do sangue de Jesus. Eles adoram com toda a vida. Cada anjo, claro, cada anjo tem a sua pessoalidade. Vamos falar do mundo angélico. Cada anjo tem a sua pessoalidade, cada anjo tem o seu nome. Embora a Bíblia só revele 3 dos nomes, Gabriel, Miguel e Rafael, mas cada santo anjo tem o seu nome, e Deus chama cada um pelo nome, e cada santo anjo adora a Deus com toda a força da sua vida, com toda a força do seu coração, e nos ensina muito como que você adora a Deus. No céu, cada anjo dá tudo por Deus, cada santo anjo adora com toda a força da sua vida ao Senhor. E como que você adora o Senhor Jesus? Como que você se coloca diante dos tabernáculos? Como que você se coloca diante do Senhor? Como que você comunga o Senhor Jesus? Como que você adora o Senhor na sua vida? Às vezes, nem de joelhos mais você fica na consagração da missa. Você tem preguiça de se ajoelhar diante de Deus. Você tem preguiça de se ajoelhar diante do Senhor. Enquanto a palavra diz que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nos infernos. Segunda porta que o demônio pode entrar na sua família. Falo mais brevemente: o adultério. O adultério é uma porta escancarada para que os demônios destruam a sua família. Você mulher que adultera, você marido que adultera, mesmo que escondido, porque diante do Senhor não tem nada escondido, você leva demônios para sua casa. Se você vai no motel com uma prostituta, você traz demônios para sua casa. E sabe o que esses demônios fazem? Acabam com a saúde da tua esposa, com a saúde do teu filho, com a saúde financeira da sua família, porque você está levando demônios para a tua casa. Não adianta tomar um banho depois, se colocar
de uma forma aparentemente pura. Se você é um adúltero, se você é uma adúltera, você está levando demônios para dentro da sua casa. Eu repito, o adultério leva demônios para dentro da sua casa. E não são demônios pequenos não, porque há uma hierarquia de demônios. Não são demônios pequenos não, são demônios terríveis que vão levar à destruição da tua casa. Tanto é verdade que depois do adultério, tanto homem quanto mulher, se você tem uma relação genital com a tua esposa e com o teu esposo, os demônios entram no corpo dela, porque ficam no teu sêmen. Entenderam isso? Os demônios entram e destroem a tua casa, destroem a fertilidade da tua família, a alegria da tua família. Portanto, feche essa porta da tua família com o adultério. E volta à primeira porta, o ocultismo. Não coloque mais teus filhos em games de demônios. Teu filho lá o dia inteiro, seja no celular, na TV, com game de demônios. Quem que entra na sua casa? Esses demônios que ele está lá adorando, vem tudo para a sua casa. Novelas de esoterismo. Uma certa emissora de televisão aí, que já não, graças a Deus, estão descobrindo a desgraça que ela é, nesse sentido, estão aí invadindo a tua casa com esoterismo, com demônios, invocando demônios, falam nomes de demônios claramente, e você não sabe o nome de demônios, né? Você não tem esse estudo, essa profundidade, mas eu digo a você, são demônios que vão entrando na sua casa, pelo ouvir e pelo ver, pelos sentidos, né? O ouvir, o ver, o falar, o tocar. O demônio entra por tudo isso. Terceira porta, a falta de perdão. Se você não perdoa, se você guarda mágoa por 1 dia, 2 dias, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, a falta de perdão é uma porta aberta para os demônios entrarem na sua casa. A falta de perdão, então perdoe imediatamente com teu coração, abrace quem você tem que abraçar, fale, peça perdão a quem você tem que perdoar, porque a falta de perdão faz com que os demônios entrem na sua casa. E como é o tema dessa pregação, volta para o Senhor, e volta agora, não deixe para amanhã, volta hoje. E rapidinho, porque meu tempo se esgotou. Dou para vocês aqui uma pequena cartilha do que deve ser feito diante de tudo isso. Primeiro, confessar. Vai se confessar com o sacerdote imediatamente, com o coração arrependido. Sem arrependimento não adianta nada. Eu vou me arrepender, mas vou continuar na doutrina da reencarnação, vou continuar invocando os mortos, vou continuar indo em tal lugar. Então nem se confesse, que não vale nada. Tua confissão tem que ter arrependimento. Portanto, confissão. Buscar um grupo de oração profundo, oração de cura e de libertação, adorar o Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento. E não deixe para amanhã, não brinque com o que é santo, busque o Senhor, busque o Senhor. Busque os sacramentos da igreja, com sinceridade de alma. Outro conselho muito sábio dos santos padres: queime da tua casa tudo que é de ocultismo, livros de Allan Kardec, livro de espíritas, de reencarnação, queime, tire da sua casa. Se você tem alguma dúvida sobre a origem das imagens que você recebeu, não, basta que o Espírito Santo te dê sabedoria, que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te faça compreender essa pequena catequese. Mas eu repito, o Senhor Jesus vai entrar. 3 portas que o demônio pode entrar na sua vida, na sua família. Primeiro, ocultismo. Segundo, adultério. Terceiro, falta de perdão. Que o Espírito Santo te livre dessas 3
realidades e te dê a santidade, e que você seja um grande adorador, uma grande adoradora do Senhor Jesus Cristo, que vai entrar agora o Santíssimo Sacramento. Vamos aplaudir o Senhor.